Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, Douglas Cavalcante para uns, Pastor Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo e terceiro volume, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa, casados desde 1998, se conhecemos em 1996, lembrando que hoje é dia 1º de fevereiro de 2019. Talvez você até esteja assistindo esse vídeo aí em 2050, 2030, século 22, que eu sei que as gerações vão continuar vindo. Já passaram de mais de 10 milhões de novas gerações, chegaram só até agora, dia 1º de fevereiro de 2019, no planeta Terra. Não para de chegar as gerações. Ontem, inclusive, uma irmã veio falar comigo que ela ficou pensando bem no que eu falei, né, a respeito do arrebatamento. Ela falou: realmente isso aqui é uma passagem. O arrebatamento é só do espírito, pessoal. Todos têm que passar pela morte física, isso é um fato. Deus não faz acepção de pessoas. A lógica é essa. Davi falou isso, Jeremias, Salomão, Isaías, várias partes da Bíblia. Até no próprio, em Hebreus fala: após a morte segue-se o juízo. Quem segue o juízo, pessoal? O espírito. Então você quer que eu fale para você como o quê? Como o Espírito ou como o Espírito no Pastor Douglas? Eu não sou o Pastor Douglas, não sou o Douglas. Eu estou como Douglas. Eu sou o Espírito, o ser espiritual que está num corpo físico, onde eu tenho o título de Pastor Douglas e onde eu tenho o nome de Douglas Cavalcante, né? No caso, meu nome é Douglas Fábio Eusébio Cavalcante, mas eu utilizo Douglas Cavalcante, acho que se dá o nome pseudônimo, né? E hoje eu queria compartilhar com vocês uma experiência muito forte que eu tive. Não vou dizer que foi a experiência mais forte, mas foi impactante na minha vida, né? A mais forte que eu tive foi em 2016. Mas hoje eu vou, deixa eu ver aqui, não sei se está atrapalhando o som, vou baixar um pouquinho aqui o som. Lindo aquário, né? E o que acontece? Vou falar sobre a ayahuasca. Acho que é ayahuasca. Santo Daime, tá? É uma bebida sagrada, feita de ervas, utilizada há milênios. Ela é milenar, utilizada pelos índios, hoje utilizada por várias pessoas no mundo. Então eu tive vendo nos comentários na internet, eu utilizei ela, vou te falar, referente, eu vi alguns comentários, a maioria falando bem. Parabéns para aqueles que falaram dentro da espiritualidade, dentro do mundo espiritual, ou do mundo extrafísico, tá? Tanto faz para aquele que ainda está preso às religiões, está se libertando, e para aqueles que já se libertaram totalmente. Aí fala, em vez de falar mundo espiritual, fala mundo extrafísico. Né? Física quântica, mecânica quântica, ciência, né? Então eu vou falar para os dois, que só muda o vocabulário, o sentido é o mesmo. Mas antes de falar sobre ele, eu vou contar um pouquinho só da minha história, para aqueles que estão chegando no canal agora. Os que já estão já conhecem a minha história, né? Bem, eu sou nascido e criado no Evangelho, tá? Por que eu falo nascido e criado? Porque a partir dos 7 anos de idade, 6 a 7 anos, que eu comecei a ir à igreja evangélica, através da vizinha chamada Sônia e Dona Nieta, que hoje nem estão mais aqui, só a Sônia que está bem idosa, né? Que também acreditava no arrebatamento e não acredita mais. Agora ela acredita no arrebatamento de outra forma, o espírito saindo da terra. Esse é o verdadeiro arrebatamento. E aí, eu conversando com a minha mãe autorizou que eu começasse a igreja, que na época era a Congregação Cristã do Brasil que eu ia. E lá eu comecei a aprender a tocar pistão. Eu frequentei primeiro e depois comecei a me enturmar com o pessoal, como normal de sempre. Os anos foram passando, eu fui crescendo, fui me envolvendo, fui aprendendo um pouquinho de música, mas aí eu senti que não era aquilo. Aí eu parei, larguei, no meio do caminho eu larguei o aprendizado de música. Abri mão das notas, de tudo, não queria mais aprender, queria só continuar ali na igreja. E ali eu fiquei congregando com eles. Aí da Congregação Cristã, os anos foram passando, eu fui crescendo e decidi não fazer mais parte da congregação. Fui conhecer outros caminhos. Então fui conhecer
A igreja Sinais e Prodígios. Você já deve ter ouvido falar. Missionária Nelly, se eu não me engano. Não sei se é Nelly Fernandes. Mas eu me lembro que missionária Nelly. Na época, não sei nem se ela ainda é viva. Tá? E aí ali eu comecei a conhecer Sinais e Prodígios, comecei a assistir no culto, como sempre. Daqui a pouco eu já estava trabalhando, eu já estava evangelizando, já estava fazendo culto nos lares. Tá? Daqui a pouco eu estava dando nós tínhamos o hábito lá de dar cura divina, que era uma colher. Quem é antigo já foi, lembra disso. É a colher com sal e azeite, dava na boca das pessoas. Comecei a participar, a me envolver, e aí comecei a conhecer, a expulsar demônios, né? Hoje eu sei que demônios é uma palavra, mas na verdade são irmãos nossos que estão perdidos nas trevas. Né? Hoje eu tenho um entendimento totalmente diferente. Né? Porque, hoje eu entendo porque eu passei por esse processo. Eu fui crescendo, fui aprendendo. Então já sabia fazer culto no lar. Evangelismo está no sangue. Já tive em várias igrejas, inclusive dando aula sobre evangelismo. Pastores até hoje entram em contato comigo para mim instruir, criar grupos, separar grupos, formar líderes para evangelizar. Como você se infiltrar no meio das pessoas que precisam de luz, precisam do amor de Jesus, precisam de paz. Né? Então fui crescendo, fui aprendendo ali nas Sinais e Prodígios, e fui crescendo, e fui aprendendo. Nas Sinais e Prodígios eu conheci, de repente eu cismei, né? Aí ajudei a fundar 2 ou 3 igrejas, né? A gente fazia evangelismos grandes também, eu fazia evangelismo na rua, praças, tudo que você possa imaginar, eu fiz dentro da igreja. Eu fui crescendo e fui aprendendo. Aí nas Sinais e Prodígios eu aprendi a tocar pandeiro. Né? Foi lá que eu aprendi a tocar pandeiro. Aí realmente eu aprendi, e aprendi mais ou menos também. Não sou tão bom não. O meu forte é evangelismo, né? Ganhar almas, trazer das trevas para a luz, para Jesus. E aí eu fui desenvolvendo, né? E orando e conversando com o Pai, pegando uma intimidade tremenda com o Pai, uma intimidade que na verdade eu já tinha e não sabia. Hoje eu sei que eu tenho essa intimidade. Antes de vir à Terra eu já tinha essa intimidade. E aí eu fui aprendendo, e aí fui crescendo. E aí eu vou te dar mais ou menos algumas coisas, né? Mas até chegar onde eu quero. Aí eu conheci minha esposa, chamada Eleusa, me casei com ela, tá aqui a foto. Tá vendo aí? Tivemos uma menininha chamada Vitória. Mas no meio desse caminho, antes disso tudo, né? Eu fiz a arte, eu tive minha infância, minha adolescência, mas não cheguei a cometer um crime. Não cometi nenhum crime na minha vida, graças a Deus. Tenho 46, vou fazer 47 anos de idade agora, dia 15 de fevereiro. Dia 23 vou dar um churrasquinho aqui em casa, de fevereiro de 2019. Vou fazer 47 anos de idade. Então, tive meu tempo, minha infância, como Jesus teve a infância dele. A Bíblia não relata nada sobre a infância, mas a gente sabe, pô, Jesus, como adolescente e jovem, também tinha a parte humana dele. Né? Ele agia com a parte humana dele. Ele tinha o lado dele humano. Nós estamos num corpo físico. Somos espíritos, estamos em corpo físico. Seres espirituais. Isso aqui é a minha família. Minha irmã, que hoje é missionária, atua na Igreja Assembleia de Deus. Eu aqui, meu sobrinho que já está grandão, minha mãe, minha esposa. Aqui, ó. Vendo? Tá. E eu fui guardando também meus documentos, fotos. Essas fotos a gente costuma guardar, né? Tudo para esse momento, pessoal. Hoje, dia 1º de fevereiro. Tá? Pode ser que eu utilize de repente em outros vídeos, mas vai ser mais difícil. Esse aqui é meu irmão, com a minha filha e meu sobrinho, né? Amigos. O tempo foi passando. E de repente cismei de... Botei na cabeça, vou ser MC. Vou sair da igreja e vou ser MC. Vou cantar. Aí fui pro mundo,
Aí eu vou falar para vocês algumas coisas que aconteceram. Todo baile que eu ia cantar, acho que eu tenho alguma coisa aqui. Todo baile que eu ia cantar, eu sempre um MC, conheci Claudinho Bochecha, conheci Tec Buzunga, eu tenho foto, Tec Buzunga, conheci o DJ Malboro, Rômulo Costa, eu tinha foto com eles, mas perdeu na mão de um empresário. O cara achou o meu currículo muito grande, porque eu era inteligente, todo lugar que eu ia tirava foto com esse pessoal. Saí no jornal Folha Universal, olha aqui, ó. Ex-funkeiro descobre um novo ritmo, Jesus. Mas eu já sabia de Jesus. Eu vou contar para vocês. Saí para o Brasil inteiro da Folha Universal. Aqui é eu, ó, dando entrevista. Ó, eu sentado. Ó. Vendo? Aqui eu, ó, quando eu era muito parecido com o latino, eu tinha acesso ao latino. Ó, eu cantando no Cassino Bangu. Uma multidão de jovens. Ó. Era para mais de 2, 3 mil jovens. Eu cantava, todo final de semana a gente cantava para esse público. 2 mil. Teve evento que eu cantei para 10 mil. Tá? 10 mil. Eu já conhecia Jesus, que eu não fui criado no Evangelho. Eles botaram aquilo ali porque era um marketing da igreja. A igreja, isso é a coisa da igreja. Coisa da igreja universal, né? Ah, tudo bem, tenho que reclamar não, aprendi muito, foi uma escola maravilhosa, universal. Apesar de muita coisa lá ter que mudar, muita coisa ter que mudar. Mas a vida é uma escola. Nós não estamos aqui por acaso, pessoal. Eu vou chegar lá na Huasca, tá? No Santo Daime. Essa bebida é sagrada e realmente é sagrada. Então o que acontece? Eu fui vivendo essas experiências todas na minha vida. E fui crescendo, fui evoluindo, vivi N experiências. Não teriam livros para escrever. Não teriam livro. Até chegar o momento de eu voltar de novo para a igreja, porque todo baile que eu ia cantar, um MC vinha e falava, aqui não é teu lugar. Não era o MC que falava. É o que nós chamamos de anjos, seres de luz, outras religiões dão nome, seres de luz, eram eles que falavam, essas pessoas. E até obsessores, que nós chamamos de demônios, eles mesmos, eu vi várias vezes usar esses MCs para mim falar, aqui não é teu lugar. Você tem que voltar para a luz. Você tem que voltar para Jesus. Aqui não é... E aquilo entrar, poxa, teve uma vez que um amigo meu falou, Douglas, como é que pode, rapaz? Muito forte. Todo lugar que a gente vai, eles falam isso para você. Né? E falava para alguns amigos também, que cantavam comigo, minha irmã e tudo. Falavam que a gente tinha que voltar para a luz. Olha só, pessoal. Não é por acaso. Tá? Então o tempo foi passando até um dia que eu, que era o líder do grupo, decidi, não vou cantar mais. E aí o grupo quebrou. Eu tinha músicas, pessoal, que na época, Claudinho Bochecha, ele batia de frente assim, tipo assim, é como se estivesse olhando, pô, eles têm talento. O meu empresário falava, caramba, vocês têm tudo para explodir, serem conhecidos no Brasil inteiro e até de repente no mundo. Né? Naquela época não tinha como ser muito conhecido no mundo, mas no Brasil inteiro a gente tinha carta branca na mão, músicas de alto padrão. Essas músicas que eu poderia transformar ela, eu tenho essa facilidade de transformar qualquer letra de música em qualquer ritmo. Eu pego uma letra de uma música, eu transformo ela em pagode, eu transformo ela em música popular, eu transformo ela em música gospel. Eu só mudo algumas coisas, eu tenho essa facilidade. Aí de repente você fala, pô, mas você não foi músico, e como você tem essa facilidade? Outras existências passadas, tá? Que eu tive. Hoje eu sei disso. Tá? Hoje eu sei porque foi tudo me explicado. E não foi homem nenhum aqui que me explicou, não. Foi o mundo espiritual que me explicou. Né? Então o tempo foi passando. Aí eu crescendo no Evangelho, já tinha voltado, já tinha muito talento. Fui a pastor. Minha consagração na Assembleia de Deus, aí minha esposa. Tá? Ó, os pastores, outros pastores, estava lotado que foram consagrados comigo. Ó. Cerimônia, né? Isso aqui é a igreja do Nazareno, pastor Acácio, grande amigo meu, me recebendo. Aqui é o fotógrafo, né? Tirando as fotos. Isso aqui eu recebendo com a minha filha Vitória, ela aqui, ó. E eu
do pastor presidente da convenção. Mais de 200 pastores na convenção. Tá? Vamos lá. Tá aqui de novo, ó. Eu, Vitorinha e o pastor presidente, apresentando a gente à igreja. Minha esposa recebeu o diploma também de missionária, que sempre atuou como missionária comigo. Eu recebendo o meu diploma, né? Esse é o diploma. Esse é um dos diplomas, tá? Esse aqui é um diploma de capelania pela Faculdade de Educação e Teologia, a FATUM, tá? Eu tenho também de psicoterapeuta holístico, que é de independência, conselheiro de independência química. Isso aqui foi uma homenagem que fizeram para mim, numa cidade aqui do Rio de Janeiro, interior. Foi feita na Câmara Municipal da cidade. Tá? Poderia ficar mostrando um montão de diploma aqui, pessoal. Esse não é o propósito, tá? Isso aqui foi eu quando eu saí no jornal, né? Eu, quando saí no jornal, Café da Manhã de Pastores. Café da manhã, ó, 250 fiéis. Reúne 250 fiéis. É o Café da Manhã de Pastores. Esse homem aqui é o deputado Noel de Carvalho, 5 mandatos, foi prefeito 2 vezes, foi secretário de Resende e secretário de Educação do Brizola, tá? E secretário de Agricultura, se eu não me engano, do Garotinho, tá? Aí o Crivella saiu no jornal, vários políticos. Na época, eu assessorava o deputado Noel de Carvalho. O tempo foi passando, eu fui aprendendo e fui crescendo, fui desenvolvendo, fui evoluindo, fui observando e aprendendo com tudo. E a minha esposa era líder da Igreja Católica, da onde ela morava, em Del Castilho. E ela me ensinou muita coisa. Então o tempo foi passando, fundei muitos ministérios aqui, ó. Isso aqui são os ministérios, a igreja, né? Uma criançada aqui, ó. Eu tinha projetos, tinha grupo de fantoches, né? Isso aqui foi o meu aniversário, vários pastores foram lá me ungir, me abençoar, amigos meus até hoje, né? E isso aqui é minha esposa, o casamento dela, quando nós casamos, né? Nosso casamento. Tem isso aqui, só de foto, e mais outras fotos. A primeira ação global, dentro do complexo, na Canitá, quem fez foi eu. Através do governo do Noel de Carvalho, que chegamos a Rosinha Garotinho e fizemos algo impactante. Não ganhei 1 centavo. Vendo? Depois fiz a segunda na Fazendinha. Não ganhei nada. Graças a Deus, sempre trabalhei assim desde criança, sem querer nada ganhar. Quando eu quis ganhar alguma coisa, Deus falou profundamente comigo. De graça você recebeu, de graça você tem que dar. Daquele dia em diante, eu nunca mais me imaginei em ganhar nada. Os livros que estão aqui, ó, esses 2 livros, o primeiro e o segundo volume que eu lancei, o dinheiro que eu arrecado dele, na verdade, fazer mais livro, porque eu repasso o livro, quando sai de mim, não sai da loja americana, quando não sai da Shoptime, ou direto da editora, ou da Amazon.com.br, o e-book e tantos outros lugares que está espalhado, né? Sites aí, etc. Quando sai é deles, a parte deles, e meus direitos autorais é meu. Os direitos autorais eu e minha esposa pegam fazer mais livro para repassar pelo mesmo valor. Quando não, doamos para orfanato, asilos, etc. Tá? Eu vivo com o que eu ganho, sou porteiro noturno, trabalho à noite. Então, o que eu queria compartilhar com vocês? Por disso tudo, nasceu a Vitória, né, como eu mostrei a vocês, e o Vitor. Quando foi em 2013, o que aconteceu? O meu filho Vitor partiu, chegou a sair até no jornal, aqui ó. Saiu no jornal, eu plastifiquei tudo, né? Pai só quer saber como o filho morreu. Não tiveram respostas. Eu sei que, lá na frente eu entendi que tudo era espiritual.
Hoje eu entendo tudo, tá me entendendo? Está tudo no controle. Nesse mesmo ano, 2013, que o Vitor partiu, eu ouvi uma voz me dizendo que a Vitória ia embora em 2015, que Jesus ia voltar e eu ia ficar. Mas eu não entendi que Jesus ia voltar. Como foi em 2015, eu profetizei um bom casamento para minha filha. Tudo que tu possa imaginar de palavras positivas, por isso que eu falo que nem tudo além do retorno, tem coisas que já estão escritas, tem coisas que já estão determinadas. Nem tudo é a lei do retorno, não, a lei da vibração, tá? Pensamento positivo, vibração positiva, mas nem tudo é. O que já está determinado dentro da lei do retorno e das experiências, tá tudo encaixado, tá tudo no equilíbrio. O que já está determinado que tem que acontecer, não tem esse negócio, pode orar à vontade. Existem N casos, mas e milagre, pastor? Já me perguntaram sobre isso, eu falei, observe, tem 2 irmãos na mesma cama, a família está orando para os 2, que são irmãos gêmeos. Os 2 estão com o mesmo problema. Um veio a óbito e o outro ficou. Deus fez milagre só para um e deixou de fazer para o outro? Deus estaria fazendo o que? Acepção. E ele não faz isso. Então por que aconteceu o milagre? Eu vou te explicar agora. Porque havia um propósito. Não é o milagre, é o propósito. A missão era que o outro fosse e aquele ficasse. Todos nós viemos em missão aqui, com propósitos. Tá? E aí eu fui evoluindo, fui crescendo e fui entendendo isso tudo até descobrir quem realmente eu sou e por que eu estou aqui. Então, quando chegou em 2015, próximo do fim do ano, do Natal, minha filha sentiu uma pontada, eu já contei isso, eu falo isso no livro, e foi para o hospital. As portas fecharam, o tempo fechou, e aconteceu tudo que a gente não queria. Quando o médico veio me dar a notícia, ela foi para a UTI, CTI, e ficou, estou te explicando rápido, tá? Porque senão vai ficar muito longo o vídeo, até chegar na Huasca, tá? No Santo Daime, é melhor dizer assim, né? Essa parte daí ainda não evolui muito não, tá? Do inglês, eu tenho que estudar mais um pouco sobre isso, mas agora não vai dar, né? Nessa existência. Pode ser que dê lá pro finalzinho, mas eu acho que não vai dar não, tem que divulgar um pouquinho mais algumas coisas. Então, fui evoluindo, fui crescendo, fui desenvolvendo, fui aprendendo, a chegar a esse ponto aqui, ó. Isso aqui é só de informação do mundo espiritual aqui, ó. A quantidade de informação que eu tenho. Ó. Isso aqui, só esse pouquinho aqui, eu faço uns 4, 5 livros, né? E aí fui crescendo, fora o que eu não quis anotar, porque nem tudo eu anoto, tem coisa que eu guardo para mim. Como tem coisa que eu queria falar, mas muita gente ainda não está preparada para ouvir nesse mundo físico, né? Muitos seres espirituais estão em corpos, estão vivendo aqui, não estão preparados. Quem está fora do corpo entende, mas quem está no corpo não sei se vai estar estruturado para isso. Então o tempo foi passando, eu fui evoluindo, fui crescendo, fui aprendendo. Minha filha partiu então, e naquele mesmo instante, naquele mesmo dia, já começou a ter fenômenos na família. Ela veio falar com meu irmão que estava tudo bem. Meu irmão não tem religião. Ela foi a minha irmã, que é missionária, se transfigurou, apareceu na frente da minha irmã toda de branca, levou paz, amor. Minha mãe disse que nunca tinha sentido tanta paz nesse mundo, amor incondicional. Foi aí que a minha irmã ela na hora se encaixou que não tem demônio que leve paz, não existe. Demônio não traz paz, é uma falsa paz, mentira. Não existe esse negócio de falsa paz. Uma paz que você leva contigo e que marca a sua vida, não existe isso. Tá me entendendo? O demônio veio para matar, roubar e destruir. Ainda veio para trazer vida e dizer que estava tudo bem, para a família continuar vivendo. Então trouxe conforto, né? Então de lá para cá comecei a ter inúmeras experiências além do que eu já tinha. Eu já tinha antes. Só que eu tive inúmeras, gigantescas, como até hoje. Então de 2016, final de 2015, para o início de 2016, para cá eu tenho inúmeras experiências fora do corpo, lúcida. E agora a lucidez é total. Então vamos lá. Eu vou compartilhar com você. E aí eu recebi um convite de um amigo meu, chamado Juliano. Não, convite não. Um Juliano, amigo meu, que eu conheci na internet, vendo os meus vídeos. Ele
aprender um pouco comigo, eu aprendo com ele também, um vai aprendendo com o outro, trocamos informações, tornamos amigos, a gente conversa já há muito tempo. De 2016 para cá, criei vários amigos, amigos mesmo, na internet, a um ponto de hoje a gente se relacionar, sentar, tomar um café, almoçar, conversar e até passear juntos, né? Então criamos esse intercâmbio muito legal, pessoas de vários lugares do mundo, não só do país, Brasil, mas do mundo, brasileiros em várias partes do mundo, que hoje tem brasileiro em tudo que é lugar no mundo. E o Juliano tinha falado comigo sobre o Santo Daime, essa bebida indígena, que ela abre caminho para o mundo espiritual com uma lucidez muito maior. Eu já tinha uma lucidez grande, eu já tenho essa lucidez muito grande, né? Que religião fala mediunidade, outro fala dom, cada um dá um nome, né? Mas tudo é a mesma coisa, né? Só muda o vocabulário, é igual o anjo, ser de luz, consciência, é tudo a mesma coisa, só muda o vocabulário. Isso daí faz parte da vaidade humana, cada um quer botar a bandeirinha lá, né? Mas vamos lá. Então eu fui numa pousada com a minha esposa, conheci o dono da pousada e contei minha história para ele, o que eu tinha vivido. Ele se arrepiava o tempo todo, me mostrava que eu estou me arrepiando o tempo todo, se emocionou, chorou e tudo. Aí falei do meu livro, aí você tem um livro aí agora? Eu falei, poxa, eu trouxe um livro sim. Pum! Ele foi e comprou um livro. E aí nisso que ele comprou um livro, ele começou a ler o livro e foi se emocionando, e aí ele foi e falou o seguinte: é muito forte a sua experiência, é muito forte, né? E vou te fazer um convite. Eu sou o dono da pousada, e se apresentou, que eu estava com a minha esposa, pousada maravilhosa, pousada do mar, faço até propaganda de graça para ele mesmo. Fica em Barra de Guaratiba, de frente para o mar, a pousada. Você abre a tua janela, você olha o mar, que maravilha. E aí ele falou: pastor, eu quero que o senhor conheça o Santo Daime. Eu falei: Santo Daime, o que é isso? Aí ele foi e falou para mim: não, eu sou do xamanismo, e lá recebemos pessoas de tudo que é religião, né? Inclusive muitos pastores já passaram lá também, e vão lá às vezes. Eu estou fazendo um convite para o senhor. Eu falei: vou pesquisar antes, vou orar a Deus, como eu tenho o hábito de orar, tudo eu oro. Oro a Deus. Amanhã mesmo estou indo para um teatro com a minha esposa, orei: Senhor, nos proteja, prepara tudinho para que a gente vá e volte bem. Mesmo sabendo que tem toda uma programação, né, algumas coisas estão escritas, nem tudo é predestinação, porque tem o livre-arbítrio, né, existem N informações. E aí eu falei assim comigo: tá bom, tudo bem, eu vou orar e depois eu dou a resposta do Senhor. O tempo foi passando, e aí eu senti no coração: vou entrar em contato com o seu Marcial, o nome dele é seu Marcial. E aí entrei em contato com ele, aí conversamos, e aí nisso que nós conversamos, eu fui e falei com ele assim: seu Marcial, eu queria lá conhecer o Santo Daime. Aí ele falou assim: quer ir conhecer o Santo Daime? Eu falei: quero conhecer sim. Marca aí que a gente vai lá. Falou: então tá bom, então vamos lá conhecer o Santo Daime lá. E aí marcamos, e aí me encontrei com ele lá em Barra de Guaratiba. Estou resumindo o máximo que eu puder para o vídeo não ficar muito extenso, tá, pessoal? Tá até passando o carro do ovo aqui. Famoso carro do ovo, né? Tá nos vídeos, tá em tudo que é lugar. Então, eu falei: eu vou lá conhecer o Santo Daime finalmente. E aí, fui na casa dele, sentei lá, tomamos café antes, comemos um bolo, tomamos um suco, se arrumamos e partimos para o Santo Daime. Fica dentro da floresta, no meio da floresta. Falei: é mais umas experiências que eu vou viver, né? Tantas e tantas experiências que a gente vive na vida, e às vezes a gente fica com medo de passar certas experiências. Então ele falou para mim que ele me convidou porque ele viu que eu já tinha esse contato com o mundo espiritual, essa conexão com o mundo extrafísico. E aí o que aconteceu?
Quando eu cheguei lá, sentei, comecei a ver a reunião, aí fiquei olhando, observando tudo. Eu sou muito observador. Eu falo muito isso para as pessoas serem observador da vida. Eu fiquei olhando, analisando. E aí eu tomei. Isso que eu tomei, o tempo foi passando. Eu falei, será que vai acontecer alguma coisa? Não vai? Vamos observar, né? E fiquei observando. E fiquei ligado, em contato com o mundo espiritual. Fiquei em contato, como eu sempre costumo ficar, no ônibus, em qualquer lugar. Já aconteceu de eu estar no ônibus e saber que o ônibus vai ser assaltado e eu soltar antes. Já aconteceu de eu estar no ônibus, o ônibus todo ser assaltado e eu não. Já aconteceu, várias coisas. E aí eu fiquei pensando comigo, o que vai acontecer aqui? Estou tentando, eu sei que tem muitos seres espirituais aqui, mas não estou conseguindo me conectar assim, vendo. Eu sinto, mas não estou vendo. Aí fechei os olhos. Daqui a pouco comecei a ver aquelas luzes se movimentando para lá e para cá. Então, vou te passar um pedacinho da minha experiência que eu coloquei num grupo que eu faço parte. Eu faço parte de vários grupos, tá? Então, eu vou grupo de pastores, né? Grupo de luz, né? Grupo de pessoas de várias religiões diferentes estão estudando sobre esses assuntos, porque viveram experiências também. Católico, evangélico, espírita, sem religião, tá? Então eu botei no grupo. Eu vou compartilhar com vocês o que eu botei para eles. Olá pessoal, tudo bem? A experiência que eu vivi ontem foi algo assim maravilhoso. De ontem para hoje. Começou por uma faixa de 9 horas da noite. Terminou 3 horas da manhã. Foram horas e horas. Eu fiquei num estado lúcido. O Santo Daime realmente é algo divino mesmo. Lembrei do Juliano, lembrei também da minha amiga aí lá de Portugal. Para as pessoas que já têm uma mediunidade nesse sentido de ver o mundo espiritual, após tomar o Santo Daime. Pessoal, mediunidade, para quem não sabe o que significa média, a palavra média, é a pessoa que tem contato entre o mundo físico e o mundo espiritual. Por exemplo, aquela parte que João escreve, João do Apocalipse, a parte de Paulo, que conheceu o terceiro homem, que foi o céu, né? E outras tantas partes, é o contato que o ser físico, o ser espiritual que está no corpo físico, tem contato com o ser espiritual fora do corpo físico. Eu posso dizer que é 100% de você ver os dois mundos lúcidos. Eu estava conversando com a minha esposa aqui o tempo todo, eu conversava com os espíritos de luz. Os espíritos de luz, cada filosofia e religião dá um nome. Uns falam espíritos de luz, outros falam seres de luz, outros falam consciência e outros falam anjos. É tudo a mesma coisa, só muda o vocabulário. Os espíritos de luz me falaram, me revelaram várias coisas, trabalham em vários lugares. Eles trabalham no espiritismo, no candomblé, trabalham na Umbanda, trabalham na igreja católica, na igreja evangélica. Seres de luz, que nós falamos anjos, eles trabalham em vários lugares, desde o momento que as pessoas estejam precisando de ajuda, de auxílio, de apoio, e eles estão ali sempre ajudando, né? Tem o prazer de ajudar, isso chama-se amor ao próximo. Religiões, e ali conversando. Só que eles trabalham para o bem, eles trabalham para a luz, entenda isso. Eles trabalham para a luz, para o bem, para o amor, para a paz, para a vida, integridade, verdade. Eles trabalham para tudo aquilo que te ajuda a evoluir. Evoluir é você melhorar-se a si mesmo cada vez mais. Com eles eu perguntei a eles, então por que eu estou aqui numa religião ainda? Eles falaram que ainda é necessário que elas existam para uns. Para você, só para você ver que para você já não existe mais. A verdadeira religião é o amor,
Eles falaram para mim que era necessário eu passar por ali, para mim ver, identificar, mas que eu já entendi que a verdadeira religião é religar-se a Deus, e Deus é o que? É amor. Então a religião é amor, é amar o próximo, é ajudar as viúvas, os órfãos, os necessitados. Essa é a verdadeira religião. Tiago fala isso lá no capítulo 1 de Tiago, versículo 27. Mas é necessário você passar, você aprender na escola da vida, você se libertar. E ali eu perguntei: quem sou eu? Quem fui eu no passado? Eu queria saber. Em outras vidas passadas, quem eu fui? Aí um ser falou para mim: esquece o passado, não se preocupe com o passado, recomece, viva uma nova vida. Não é bom lembrar do passado, a não ser as boas lembranças. Foque só nas boas lembranças. E ali eu perguntei a Vitória. A Vitória está aqui. E aí a Vitória veio, ela apareceu toda de branco, iluminada, rindo o tempo todo. Minha filha sempre aparece de branco nos meus sonhos, que vocês falam sonhos, na verdade não são sonhos. É o momento que o corpo está descansando, o espírito sai e encontra com o mundo espiritual. Aí nós falamos sonhos no vocabulário, mas não é sonho, são encontros mesmo. E ela está sempre presente, tanto comigo, está mais comigo do que com a mãe, mas às vezes ela conversa com a mãe, porque o propósito, a ligação entre eu e ela. Falava para mim: você é a luz, foque na luz. Você é um guia para a luz. E ali veio minha sobrinha também. Minha sobrinha, nesse dia que eu fui, ela veio a mim também, toda de branco, conversamos sobre vários assuntos. E ela até fez um pedido para mim, né, que eu comunicasse, passasse essa mensagem, essa revelação à minha irmã, que é a filha da minha irmã, que partiu em 2014, né, e eu passei para ela a informação. Conversou comigo, pediu que eu levasse minha irmã lá. E ali conversamos sobre vários assuntos referentes à humanidade, o quanto que a humanidade tem que evoluir ainda. Tudo é um processo de um tempo. E ali eles me mostraram muita coisa. E o tempo todo... Temos que evoluir muito porque o racismo ainda existe, apesar de ter diminuído muito. Né? A escravatura, como era antigamente, corrente, humilhação, diminuiu muito, mas ainda tem que diminuir mais ainda. Temos que entender que não somos o corpo. Então, para que racismo se eu não sou o corpo? Raciocina, se eu não sou preto, eu não sou branco, eu sou o espírito, um ser espiritual em um corpo branco ou em um corpo negro. Então a pessoa tem que raciocinar, tem que evoluir, expandir a sua consciência para entender isso. Está me entendendo? Entender, eu estou como homem e ele está como mulher, mas somos todos espíritos. O espírito não tem sexo. Eu sentado vinha um ser de luz, falava comigo: humildade. Tenha isso na tábua do seu coração. A forma de dizer, eu estava como se eu estivesse numa sala, de novo aconteceu isso, mas só que lá foi mais luz, né? Eu estava numa sala no mundo espiritual e haviam vários seres de luz ao meu redor e eles me orientando e me ajudando ali naquele momento, passando mensagens para mim, falando: seja íntegro, e começaram a falar comigo. Guarde isso no seu espírito, humildade. Aí vinha outro ser e falava: arrisque a vaidade do seu vocabulário. Arranque a vaidade, você não é nada e ao mesmo tempo você é importante. Você não é ninguém, ao mesmo tempo você é alguém. Você é um mestre e ao mesmo tempo você é um aluno. Sempre recomece. Aí vinha outro ser e falava comigo: amor, foque no amor. Aí vinha outro ser e falava comigo: luz, olha para a luz. Aí eu olhava para a luz: abre os olhos. Eu abri os olhos. Agora fecha os olhos. E falava: fecha os olhos. Eu olhava o mundo espiritual. Está vendo a luz ainda? Eu falava: estou vendo. Então foque na luz. Você é um guia da luz. Você é um ser de luz. Aí me mostraram quem eu era, pessoal. Quando eu vi tudo iluminado, eu me vendo fora do corpo, tudo iluminado. Aí me botaram num penhasco. Olha lá para baixo. Aí eu olhei lá para baixo. Aí falaram assim: tá vendo lá embaixo o penhasco? Você agora pode flutuar, você não cai mais nesse penhasco. Olha atrás de você a prisão que você deixou. Eu vi uma cela
uma cela aberta. Aí falou para mim, vai lá, fecha a cela. Aí eu fechei a cela. Você agora é livre, pode botar. Não, salsicha não, coloca só o... Essa parte aqui é a parte que minha esposa estava botando o almoço. Só o caldinho. É que eu vou almoçar agora. Aí falou, tá vendo? Fecha a prisão, você não está mais aprisionado, você é livre. Aí vinha outro ser de luz falar, tá vendo? Ó, estamos curando pessoas aqui, tinha pessoas vomitando. Pessoal, essa prisão é como se tivesse, estava me mostrando o seguinte, você não é mais preso à religião, a dogmas, você é livre, você já entendeu, você já expandiu a sua consciência. Você conseguiu entender o sentido da vida, por que você está aí. Sabe, eu estava num estado de transe total, do início ao fim. É verdade. Eu não levantei do jeito que eu cheguei, sentei, só me levantei quando era para ouvir os louvores. Aí conheci a Mãe Natureza estava lá, o Espírito, né, que cuida da natureza. Aí falou comigo, eu tenho me agradado do seu trabalho, procura desenvolver mais ele, falou comigo. Ajude a natureza mesmo. Tinham vários seres de luz, foram muitas conversas. Aí quando teve uma hora que eu pensei que eu ia embora, pessoal, que eu ia embora. Aí eu falei, aí um ser de luz veio, se manifestou, conversou comigo e falou, não desanima, foque na luz. Aí a Vitória vinha, minha filha, ela sempre vinha sorrindo, todo iluminado, e falava, olhe para a luz, equilíbrio. Eu olhava para a luz, equilíbrio, se mantém lúcido entre os dois mundos. Aí eu ficava lúcido. Aí eu ficava lúcido entre os dois mundos. Aí eu falei, meu Deus, eu não posso morrer agora, e é Deus. Aí Deus se manifestou no meio dos seres de luz. Algo tremendo. Deus falava, sou eu o Criador, estou falando contigo agora. Você é um guia da luz. Sua missão é de levar os irmãos à luz, independente de credo, de religião. Não foque em religião, foque no amor. O que é a luz? Levar na luz, irmãos. É focar no amor. Está resumido tudo. O que falta entre nós é amor. Por isso que ainda existe racismo. Por isso que ainda existe egoísmo. Não, eu vou ser arrebatado. O outro vai ficar para aí. Todo mundo vai para o inferno. Egoísmo. Está me entendendo? Não existe aquele amor. Vamos cuidar um dos outros. Vamos se ajudar. Vamos evoluir. Vamos melhorar. Vamos subir juntos. No mesmo degrau. Mas ainda não existe. Existe, mas muito pouco. Aos poucos muita gente está despertando, graças a Deus, mas ainda falta muito. Tem que evoluir muito ainda. Essa é a verdadeira religião. Diga a Deus, minha filha, que eu a amo muito. Ame a sua esposa, mais Deus falou isso comigo, foi profundo isso. do que você tem amado. Ele falou comigo, ele me repreendeu nesse sentido, tipo assim, me advertiu, me chamou uma atenção, ame mais, você tem amado pouco. Dê mais valor a ela. Diga a ela o quanto eu a amo. Deus falou isso comigo, foi profundo essa parte. Eu cheguei a me emocionar, a chorar e tudo. Ele falou, diga o quanto eu a amo. Não que faça exceção, é pelo que ela precisava ouvir isso. E minha esposa teve uma vida muito difícil. Agora que começou a equilibrar, é engraçado, né? Depois que 2 filhos partiram, depois de tudo que ela passou na vida dela, que foram coisas horríveis, agora é que ela está tendo equilíbrio, tendo mais motivação de viver, passear mais, se divertir mais. Ao contrário de muitas pessoas que querem se suicidar, entrar em depressão, ela está vivendo mais, e eu também junto dela, né? Então Deus falou, fala o quanto eu a amo, para motivar ela, que Deus ama todos, não existe ninguém melhor que ninguém, né? E como ela tinha esse negócio, por que meus filhos? Ela se virou contra o Criador. Então ele me mandou que eu trouxesse essa mensagem a ela. Ela se emocionou e tudo. Diga a ela que todo o trabalho, todo o sufoco, toda a tribulação que ela está passando, no final ela vai receber um grande prêmio. Para ela se manter de pé, ela está evoluindo, ela está crescendo com
no amor. Deus falava comigo o tempo todo. Olha todos ao teu redor. Eu olhava, as pessoas estavam ali comigo. Aí Deus falava, todos aqui são mestres, mas também são alunos ao mesmo tempo. E eu perguntei, mas como mestre e aluno? Porque o mestre sempre se vê como um pequeno, sempre recomeça. Deus me mostrava a importância de se manter eternamente humilde, eternamente. Nunca se acha melhor, ao contrário, sempre se coloca como aprendiz. Dessa forma a vaidade nunca entra dentro dele. Ele se vê igual, ele nunca se vê melhor. Olha, foi algo tremendo. Eu me lembro também, eu estou escrevendo isso já no caderno. Eu me lembro, o tempo todo a Vitória vinha falar comigo, foca na luz, você é um guia de bar. A Vitória veio falar, eu sou uma mensageira, eu não tinha como ficar muito tempo. Você é um missionário da luz, você está aí com o propósito de ajudar os irmãos. E uns se ajudam aos outros, e uns aprendem com os outros, todos buscando um equilíbrio e uma única consciência. Essa é uma nova dimensão. O mundo velho está passando. Estamos entrando num mundo novo, uma nova visão. O amor vai prevalecer. E ali muita coisa foi acontecendo. Muita coisa. Eu lembro toda hora eles vinham, falavam comigo. Humildade. Lembre-se, toda vez que você for caindo na humildade, lembra dela, humildade. Você não é melhor que ninguém. Você é alguém. Mas ao mesmo tempo é ninguém diante da situação. É igual. Você nunca está acima nem abaixo. Esteja sempre no equilíbrio. Aí houve uma hora que falou, você tem que estar por cima das trevas. Porque a luz, ela tem que resplandecer as trevas. Os demônios que há dentro de você, sempre combata eles. Com os anjos, com a luz. O reino de Deus mora dentro de você. Se autoconheça. Houve um momento que falou algo tremendo, Deus, para mim. Aquela revelação foi profunda. Aquela experiência foi profunda. Deus. Bem, essa revelação eu não posso falar. Eu não posso falar, pessoal. Só para o grupo mesmo que eu faço parte que eu passei isso. Parar por aqui, porque nem todos ainda estão preparados. E é uma escola, a Terra é uma escola. Vai estudando, vai buscando, que a gente vai aprendendo, né? Cada vez mais. Não é verdade? Então eu perguntei sobre os meus livros, né, que eu lancei. Eu em espírito perguntei meus livros. Aí os seres de luz falaram comigo, seus livros, o foco dele ali é o amor. E as experiências que você compartilhou, sua e de outros que permitiram, que nos meus livros vem experiência de muitos amigos. E documentários, que eu peguei algumas partes e botei, indicando os links e tudo, né, relatos de pessoas que viveram lindas experiências, transformadoras, experiências que converteram, né? Então eu trago nos livros. E o terceiro livro, então, está cheio de experiências de amigos que permitiram, né? Internautas que hoje são meus amigos, né? E eu estou recebendo também, muita gente está me mandando muita coisa, né? Pessoas que levam o trabalho a sério, que realmente sabem que isso é real. Pessoas de EQM, tem experiências de EQM, viagem astral eu não falo, tá? Mas existem projeção astral, algumas experiências, né? Mas eu não tenho nada contra não, quem exercita, mas eu naturalmente, eu não exercito nada. Eu saio naturalmente, eu só dobro meu joelho, oro ao papai, falo, Senhor, eu gostaria muito de aprender sobre isso no mundo espiritual. O que o Senhor pode, o Senhor permite que eu vá lá aprender, o Senhor me ajuda, me leva numa situação, me mostra algo para que eu possa compartilhar com os irmãos aqui embaixo. Então é assim que acontece. E quando eu tomei o Santo Daime, a lucidez foi total naquele momento ali. Aquele momento, né? E vi muito mais coisas. E conversando sobre o livro, aí falaram que o que agradou muito deles, dos seres, que me ajudaram a escrever o livro, foi justamente que eu bato no amor o tempo todo, eu falo sobre amor, 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 e um aprender com o outro, e a gente crescer esse amor, espalhar esse amor.
Uma outra coisa que eles me mostraram quando eu estava no mundo espiritual e físico, lúcido entre os dois mundos, é que eu caminhava e eles mandavam eu olhar para trás. E os seres de luz falavam, olha para trás agora. Os anjos, né? Interprete como você quiser. Olha para trás, eu olhava para trás. Quando eu olhava para trás, eu via tudo em luz. Mas quando eu olhava para frente, era tudo trevas. Então eles falavam, continue andando, porque aonde você passar, a luz vai ficar. Poxa, aquilo ali foi muito forte, né? Foi tremendo. Depois que eu voltei no estado mesmo normal, eu mesmo fiquei assim, sabe? Pensando e orando a Deus e vendo o quanto que eu sou pequeno, o quanto que eu tenho que aprender ainda, né? É como eles falaram, são mestres, mas se vejam sempre como alunos, né? E na verdade eu sou um aluno, né, pessoal? Estou sempre aprendendo. Um dia, quem sabe, eu chego a ser mestre. Espero que não, nunca. Quero ser eternamente aluno. Então foram essas e outras coisas que aconteceram também, né? Deixa eu me lembrar. Foram muitas experiências. Eu via o tempo todo, né? Os seres de luz, não sei se eu falei aí, curando as pessoas. E houve vários relatos de curas, né? Pessoas dar relato. Poxa, eu saí pessoas foram curadas, a alma foi curada. Pessoas que tinham um desejo, por exemplo, estava com depressão e desejo de suicídio. Saiu de lá querendo viver mais a vida, sabe? Então você vê que não há demônio. Então eu vi um comentário de uma repórter que foi lá, mas foi sem fazer uma preparação. Tem que ter uma preparação antes de ir, tá? Você tem que ter a certeza que você vai lá. Outra coisa, é um chamado. Não é para eu quero ir. Não, é um chamado. Tem que ter um contato com o mundo espiritual. Ali você vai ver várias coisas e você tem que estar preparado para isso. Eu, como já estou acostumado a lidar tanto com luz como com as trevas, tanto com anjos como com demônios, né? É claro que eu sou da luz, mas a gente tem que saber lidar com o inimigo. Eu me lembro quando eu estava na política, eu trabalhava com política, dentro da articulação política, você tem que saber lidar com o opositor. Eu ia lá conversar com o opositor, para tentar trazer a ele e fazer uma junção para que os demais, a população, fosse beneficiada. Quantos eventos, por exemplo, dentro de uma comunidade, você tem que conversar às vezes com o opositor seu. Você que é a luz, tem que conversar com aquele que serve as trevas, você que serve a luz. Você que nunca matou, tem que conversar com aquele que mata. Você que nunca, vamos dizer, nunca torturou alguém, tem que conversar com aquele que tortura. Então, não é fácil. E ali, você vê isso tudo, tá? Você tem realmente a profundidade do mundo espiritual. Mas, no meu caso, eu via só luz. Vários seres de luz trabalhando. Tá? Eu não vi as trevas ali, não. Eu vi o amor permanecendo ali, a paz. Então, essa repórter que foi, não houve preparação, não houve nada. Ela disse que foi, tomou o líquido lá dos índios, né? A bebida sagrada deles, e passou mal. O próprio Morgan, aquele ator dos Estados Unidos, ele foi. Tem um vídeo dele que ele relata o que ele viveu, a experiência que ele viveu tremenda, sabe? Que ele realmente viu que havia algo divino ali. Então, poxa, os índios, ninguém melhor do que eles para ter contato com a natureza e com o Criador. Tá? A gente tem que tirar o chapéu. Tá? E existem inúmeros testemunhos fortíssimos, tá? Mais fortes até do que o meu, acredito, né? Experiências, né? Mais fortes assim, experiências diferentes, né? A forma de dizer, impactante. Então, meu amado e minha amada, valeu a pena a experiência. Aí dizer assim, você vai, eu não vou, quem sou eu para dizer? Ora a Deus, ora o Criador e pergunta a ele se vale a pena ir ou não. Está me entendendo? Você está preparado? Por exemplo, você está preparado para entrar numa faculdade? Ainda não estou preparado, não. Você está preparado para subir a montanha do Alasca? Não, soube que vários morreram que subiram lá, porque não estavam preparados, e mesmo os preparados correram risco. Então existe toda uma situação. Está preparado para correr uma São Silvestre? Não consigo nem correr 500 metros, 100 metros, vou correr uma São Silvestre. Então pronto, tem que ter uma preparação. Então tudo na vida é experiência, preparação. Então eu estava preparado para mim ir lá. E aí eu vi lúcido, não levantei em momento nenhum.
Vi gente vomitar, gente fazer isso, fazer aquilo. Eu em momento nenhum. Inclusive depois vieram vários conversar comigo que já eram de lá e falaram, pô, fiquei impressionado, o senhor tem alguma experiência? O senhor já veio mais vezes? Eu falei, não, a primeira vez. Poxa, a primeira vez sou pastor evangélico. Senhor pastor, aí, caramba, interessante, mais um pastor que veio aqui, isso e aquilo. Mas tem que estar preparado, entendeu? Mas foi boa a experiência. Vai voltar? Não sei. Eu acho que não tem necessidade não. Pode ser que até que eu volte só para visitar, ou de repente algum irmão levar lá para ter essa experiência. Mas nem isso eu sei se vou levar, tá? Penso, de repente, pode ser que eu leve ou não. Agora, o que eu quero dizer é que aquele foi um momento meu com Deus e com o mundo espiritual e com a bebida, né, sagrada. Posso dizer bebida? Divina, né? Eu queria viver essas experiências que os índios viviam e vivem até hoje, né? E eu queria viver essa experiência, até mesmo porque ela é milenar. Antes de Jesus já existia ela. Então eu tinha que viver e é a mesma receita. Eles não mudaram receita nenhuma. É o mesmo suco. É como se fosse um suco, né? Já tomou noni? Noni é horrível, né? Ele é menos pior do que o noni. O noni não gosto muito não. Genipapo. Já tomou genipapo? Tem gente que não gosta. Eu não gosto. Ele é menos pior do que o genipapo, né? Então valeu a pena, pior sim o gosto, mas o efeito é forte. Ele te abre o mundo espiritual mesmo. Que as religiões falam terceiro olho, o véu que saiu, né? Cada um dá um nome. Dizem que nós temos um olho espiritual, aqui são estudos, né, que fazem. Realmente nós temos o olho espiritual, porque nós somos o espírito, não somos o corpo físico. Então, pessoal, esse é o meu relato, né? Se for deixar eu ficar falando aqui o tempo todo aí, poxa, eu queria fazer o máximo que o vídeo fosse o menor possível. 50 e poucos minutos, tá? Então, tá aí. Antes de fechar, tá aqui meus documentos, ó, tudo aqui relato, sai em vários jornais como pastor, na época, pregando em vários lugares. Tem arquivos e mais arquivos, ó, documentos do governo do estado, né? Vários documentos, ó. Você tem uma ideia por que me fez acreditar, né? Sobre vidas passadas, existência. Você já foi em lugares que você nunca foi, mas você lembra que tu passou ali? Então, isso é lembrança de uma vida passada. Como você não vai com a cara de uma pessoa que você nunca viu ela, e tu não vai com a cara da pessoa, pô, como é que pode isso? Aquela pessoa foi um espírito, uma alma em uma outra existência que te fez um mal. Algo muito ruim mesmo, que marcou a vida dela, e o espírito dela ainda tem essa lembrança, né? Então eu tive... Como pode um homem criar um curso de música como eu criei, com notas, inspirado, informações, dar na mão de um professor de teclado, o cara ficar admirado? O senhor fez curso aonde? Eu falei, não fiz curso nenhum. Ué, como que o senhor fez? Eu orei a Deus e fui me lembrando de alguma coisa. Mas quando eu era criança, pessoal, quando eu era criança eu estudava e não era esse ponto de chegar a fazer uma apostila, não. Encadernar a apostila. Mas numa vida passada, eu lembro de alguma coisa. Tá me entendendo, pessoal? Então são N situações, mas é como o ser falou para mim, esquece o passado e viva uma nova vida, recomece o tempo todo. Recomece. Viu o que ele falou para mim? Eu queria saber quem eu era, o que eu fiz, né? Tem certas coisas que eu passo. Ele fala, esquece, ele falou, vive a sua nova vida, recomece o tempo todo, guarde as boas lembranças, né? Então guarde as boas lembranças. Tem N testemunhos aí, relatos evangélicos que estão dando, famílias cristãs estão dando aí suas vidas passadas. Tem como negar isso, né, pessoal? Mas vamos fazer o que ele falou, vamos olhar o agora, né? Então lembra das boas lembranças da vitória que teve contigo enquanto estava aqui, né? E foi isso que ajudou eu e minha esposa a superar. Os 2 filhos foram embora, então a gente foi lá lembrando e vai vivendo a vida. Amanhã estamos indo no teatro, passeando, se divertindo, jogando meu futebol, fazendo minha natação, e a vida, e deixa a vida me levar, a vida leva eu, né?
Mas eu sei que eu não pertenço a este mundo. Isso eu sei, né? Marcelo Nascimento deixa bem claro isso, né? Nenhum de nós é desse mundo. O meu reino não é deste mundo. Se liga, pessoal. Bem, meu WhatsApp é 21